Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. O nosso programa hoje recebe Ione do Carmo e a gente vai falar sobre a brutal diáspora africana, as cicatrizes abertas e a desigualdade de oportunidades ainda hoje no Brasil para a população negra, né? A chamada abolição da escravatura, né? Lembrada no dia 13 de maio, ela traz mais uma vez a discussão, e eu digo também a preocupação com racismo estrutural, com a morte de jovens negros, a escravização nos dias de hoje de mulheres negras no trabalho doméstico ainda hoje, e muitas outras questões. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui a professora Ione do Carmo, a Ione, que, aliás, está em sala de aula, né? E ela vai dar aula daqui a pouco, às 19 horas, e está aqui com a gente. A Ione, ela é doutora e mestre de História Social pela Unirio, pesquisadora sobre as comunidades quilombolas do Estado do Rio, professora de abolição na pós-graduação de História da África e Diáspora Atlântica no Instituto de Pesquisas e Memórias de Pretos Novos e atuante no afroturismo, que é um movimento cultural estético-político, e ela trabalha esse conceito, ainda desconhecido para algumas pessoas, mas a gente vai saber como é que ela faz esse trabalho em parceria com as comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso óculos de aro dourado, tenho nariz fino, boca fina, estou com uma blusa amarela e um leve batom no braço. Ione, bom ter você por aqui para conversar sobre esse assunto tão empolgante, tão ousado e ainda tanto para se desbravar, né, Ione? Então, eu queria que você se inscrevesse e muito obrigada por estar aqui nesse espaço de diversidade e inclusão. Boa noite, Lucília. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. Eu sou uma mulher negra, uso óculos, estou com um rabo de cavalo no alto da cabeça, do lado esquerdo, e estou de macacão e um cachecol. Para a gente começar a nossa conversa... Essa descrição. Primeira vez. Mas é muito importante, né, Lucília? Muito importante. Eu sou uma mulher com deficiência, eu sou tetraplégica, estou sentada na minha cadeira de rodas, esqueci de falar isso, e assim, as pessoas que não enxergam ou têm alguma deficiência intelectual, ou até idosos, né? Às vezes têm dificuldade em enxergar mesmo, né? Então, essa descrição é muito importante por conta disso. Ione, a abolição da escravatura, né? A tão falada abolição da escravidão e o advento também do Estado republicano e com a igualdade de direitos civis para a população afrodescendente, né? Que mesmo após da abolição, lá atrás, e tantos anos se passaram, a gente continua vendo que a população negra vive à margem da história, da sociedade, e ainda não tem seus direitos básicos garantidos, educação, moradia e muitas outras coisas. Por que a abolição ainda está em construção? Isso. A gente vive, são 134 anos de abolição, né, da escravidão no Brasil, mas a gente percebe que ainda é uma luta muito grande pela reparação dos direitos, né, para a população negra. E aí a gente tem as políticas públicas, né, voltadas para fazer essa reparação e que muitas vezes elas funcionam, outras vezes não funcionam,
e é por isso que a gente tem esse fosso aí de desigualdades entre negros e não negros no Brasil. Ione, o projeto de lei 4566, da autoria do senador Paulo Paim, vai ser votado amanhã. Ele tipifica a injúria racial como um crime de racismo. Qual a importância da aprovação desse tipo de projeto para mudar esse cenário que a gente tem hoje no país, dessa constante desigualdade e dessa violência que assola a população negra? Sim, eu acho que a aprovação desse projeto, eu acho que essa lei, né, ela é uma resposta, né, à não impunidade. Porque a gente percebe que os casos de racismo no nosso país, ele é recorrente, e ele só acontece porque a gente não tem realmente uma punição mais séria. Eu sou professora e em sala de aula eu estou sempre buscando trazer assuntos, temas do nosso cotidiano para que os meus alunos tenham importantes. A internet está vacilando um pouquinho. Eu perdi a sua fala aí, você pode... Eu acho que a Ione A minha congelou. internet... Isso, voltou. Voltou? Voltou. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que são muitos casos de impunidade no nosso país, né? Então, a gente tem vários casos de racismo recorrente, e a impunidade faz com que as pessoas se sintam encorajadas a repetir determinadas situações vexatórias, direcionadas à população negra do nosso país. Então, a gente tem vários casos. Toda semana tem um caso que eu trago para a sala de aula para discutir com meus alunos. Toda semana tem. Toda semana. Então, acho que é isso. Acho que as pessoas precisam ter essa consciência de que vai ser punido e que vai ser punido severamente, né, caso continue com práticas racistas, preconceituosas, discriminatórias, direcionadas a pessoas negras ou pardas no nosso país. Os números de registro das injúrias raciais praticadas nos últimos anos, né, tem um levantamento interessante, que é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas ainda é de 2020. Em 2018, foram registrados 9.110 casos de crimes raciais. Em 2019, esse número aumentou para 11.467. Na pandemia, a gente sabe, com certeza, esse número aumentou. Por que a gente vive esse cenário? E como você avalia hoje as políticas públicas nesse sentido? O que a gente precisa fazer? Que mobilização que a sociedade precisa fazer para pressionar que as políticas públicas e as leis, como essa do senador Paulo Paim, saiam do papel e venham para as ruas e defendam a população negra e que ela possa, digamos, se empoderar do seu direito, das suas qualidades e da sua competência, né? Como todas as outras lutas da população, né? Na verdade, a população negra, ela vive em condição de subcidadania, né? Então, vários direitos que são garantidos pela Constituição ao cidadão brasileiro, ele não chega a essa população. Eu faço o afroturismo, né? Eu trabalho com as comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro, e eu pesquiso também a comunidade quilombolas do Brasil, e eu percebo justamente isso, né? Então, ainda são populações que carecem de determinados direitos que são garantidos são garantidos à população brasileira. Que em geral, né, pessoas que têm uma condição financeira, né, uma condição social mais elevada, pessoas brancas, têm esses acessos. Então, à saúde, a uma educação de qualidade, né?
Então, a estar na política, por exemplo, né, que a gente sabe que ao direito à vida, a gente sabe que a maioria da população, das crianças negras, né, as crianças que nascem no Brasil, a maioria são negras. A gente sabe que subemprego, a maioria da população que ocupa os subempregos também são negras. Então, a gente sabe que, na verdade, o que a gente precisa são de oportunidades para que haja justamente uma equiparação aí de direitos entre negros e não negros no nosso país. Ione, no Brasil, as causas do racismo, a gente associa a escravização dos povos, né? A tardia abolição e a abolição não efetiva, né? Isso aí trouxe consequências, como eu falei anteriormente, no mercado de trabalho, na educação, Sim. E produziu um sistema marginalizado, né? Que perdura até hoje. E como é que você vê, como é que você observa, enquanto pesquisadora, enquanto professora, né? O mercado de trabalho para as pessoas negras, especialmente para as mulheres negras. A gente viu aí há pouco tempo na imprensa, a gente continua vendo, mulheres negras escravizadas no trabalho doméstico em pleno século XXI. Sim, exatamente. Na verdade... Uhum. É a ausência mesmo do Estado, né? Acho que talvez seja realmente é importante para quem, né? Para quem é importante ter esse cuidado, ter esse olhar voltado para os direitos da população negra. Para quem é importante, né? A quem interessa, quem importa, né? Então, o movimento negro e outros movimentos sociais, eles estão lutando há mais de 40 anos, vem lutando, pedindo, clamando, né, por políticas direcionadas para essas populações. E a gente percebe que justamente algumas políticas vêm de curto prazo, outras, como por exemplo o sistema de cotas, ele surge e ele começa justamente a modificar o cenário da população negra dentro do universo acadêmico. Eu mesma sou uma pessoa que não entrei por cotas na universidade, mas o meu mestrado e o meu doutorado foi feito justamente durante um governo que privilegiou, que teve essa atenção voltada para o ensino superior, né? E a pós-graduação. Então, é isso, né? Então, a gente percebe que falta a vontade política, né? Falta realmente... porque a cobrança ela é feita, né? Ela é feita o tempo todo, né? Os movimentos sociais se mobilizam o tempo todo. E o que você falou das mulheres negras, isso é notório, né? Se os homens negros, eles têm estão recebendo, né, um salário, o menor salário, né, em relação aos homens brancos, quando a gente vai olhar a estatística do IBGE em relação às mulheres negras, os dados são muito mais alarmantes. E as mulheres negras ainda ganham menos do que os homens negros. Então, sofrem violência doméstica muito mais do que as mulheres brancas, né? Os homens negros também estão em maior número em violência, estão em maior número também no sistema carcerário. Então, é por isso que a gente fala que é uma abolição inconclusa. Você está aí na sala de aula, daqui a pouco você vai entrar para esse embate, para essa luta, né? Que educar é uma luta, né? E a gente vê que na educação a situação não é muito diferente em relação em outras instâncias, né? A gente vê que os currículos escolares ignoram a questão negra, né? E na educação básica, às vezes as pessoas saem dali quase como analfabetos funcionais, né? Em relação ao que eu digo, a história da cultura brasileira e da própria cultura africana, né? E como mudar esse quadro na escola básica, na escola fundamental, para que a gente chegue mais forte no ensino superior,
onde a consciência parece ser um pouco melhor, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é trabalhar a autoestima desse aluno. Eu dou aula no colégio em Madureira, no Calçadão de Madureira, e todos os meus alunos, eles moram aqui no entorno. Então, tem muitos alunos que... A maioria dos meus alunos são negros. Muitos moram em favela. Então, é importante eu trazer também a minha realidade. Eu sempre gosto de falar sobre um pouquinho da minha história para eles, para mostrar que, apesar de ter sido muito difícil, a gente tem uma trajetória de muita luta, né? Mas que eu consegui, né? Que é possível chegar. E trabalhar mesmo dentro dessas realidades, né? Esse ano eu dou aula de História, Sociologia, e também com o novo ensino médio, com essa mudança do novo ensino médio, eu estou dando aula aqui na escola de uma eletiva, que é discriminação, preconceito e racismo. E esse ano eu busquei trabalhar com ele nessa disciplina e também em sociologia os sambas enredos, alguns sambas enredos que fizeram parte do Carnaval do Rio de Janeiro em 2022, né? Então foram temas que trouxeram temáticas muito importantes, urgentes, de debates, e isso foi bastante significativo para eles, né? É importante que a gente traga o tema de uma forma bem palpável, que não fique só no campo das ideias, só na subjetividade. É importante trazer para eles o debate, mas de uma forma que eles possam também fazer parte disso. Então, agora a gente vai fazer uma culminância no mês que vem, e eles estão lendo livros de autores negros, estão lendo Lázaro Ramos, estão lendo Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, então, Rodrigo França. Então, estou trazendo esses autores negros para dentro da escola, muitos nem conheciam, então eles estão lendo esses livros para que eles possam depois fazer o trabalho em cima desses autores. Então, é isso, acho que a gente também buscar trabalhar a nossa cultura, né? Buscar trazer a cultura afro-brasileira, que é tão rica, né? Tem tantos significados, trazer para a sala de aula e fazer com que esse aluno ele também se sinta orgulhoso de ser negro e de ter a cultura afro-brasileira como a sua principal referência, né? Então, tem candomblecistas, umbandistas, que não tenham alunos também evangélicos, negros evangélicos, mas que trabalharam essas temáticas, que também tem isso, né? Tem muitas escolas onde a direção é evangélica e não permite que o professor trabalhe as temáticas afro-brasileiras em sala de aula. Isso é muito recorrente aqui no Rio de Janeiro, e acredito não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados do Brasil. Você falou do carnaval, e a gente viu que nesse carnaval inusitado de abril, na avenida, novos temas, né? A negritude com suas várias nuances, contra a intolerância religiosa, e vimos um carnaval de diversidade e pluralidade. Qual a importância de colocar o bloco na rua para defender os direitos da população negra? Eu acho que é isso. Acho que a partir do momento que a gente tem voz, já é um ato político, né? Eu acho que os temas que foram levados para a Avenida esse ano foram temas importantes, políticos, né? A Beija-Flor, por exemplo, falou sobre esse lugar de fala, né? A produção de conhecimento produzido por autores, escritores, artistas negros, a arte negra, e é algo que muitas vezes não é trazido em sala de aula, né? Aí Salgueiro vem falando sobre resistência, e Portela vem falando sobre Baobá, e aí a gente começa a trabalhar com essa África, e mostra para o aluno que essa África ela é diversa, ela tem diferentes religiosidades, ela tem diferentes culturas. Então, é isso, acho que é trazer... a nossa sociedade só vai ser transformada de fato quando a gente criar, estimular o pensamento crítico, né, dessas pessoas, desses alunos. São pessoas, são cidadãos que vão sair daqui e vão aplicar isso no seu dia a dia.
Então, vamos fazer valer seus direitos. Seja no emprego privado, seja no emprego público, enfim, não importa. Ele vai levar isso, vai aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia. E essa intolerância religiosa, que parece ser mais forte com as religiões de matrizes africanas, você acha que o carnaval, essa exposição, vai contribuir para essa consciência de que é preciso unificar, que é preciso acabar com os preconceitos? Sim, como é que você se sente isso. Enquanto mulher negra, enquanto sambista, que eu vi que você é Império Serrano, né? Olha, na verdade, eu sou portelense de nascença, que é minha avó, tinha uma relação muito, minha bisavó, minha avó, com o Natal, né? Um dos fundadores da Portela. Só que o Império Serrano também eu tenho já uma relação já de anos com o Império Serrano, também é uma escola que eu amo, que eu tenho um carinho imenso, então também tenho esse coração, meu coração também é imperiano. E esse ano a Beija-Flor de Nilópolis, né, que veio também arrebatar meu coração. E aí, como professora, como historiadora, eu fico muito à vontade, né, porque as escolas de samba, elas são territórios negros, né, são territórios de identidade. Então, eu fico muito à vontade para falar que todas elas cabem aqui dentro do meu coração, porque é isso, né? Quando a gente vai para uma quadra de escola de samba, a gente vê o quanto é importante para aquelas pessoas da comunidade, né, esse espaço. Né? Que não é um espaço que funciona apenas no carnaval, é um espaço que funciona o ano inteiro, com projetos sociais, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, eu fico muito à vontade para falar, né, que eu tenho esse carinho por essas escolas de samba que me acolheram, né? Beija-Flor me acolheu, por exemplo. Eu tenho pessoas lá que eu amo, que eu adoro, porque são pessoas que me acolheram, até por conta do trabalho que eu fiz com meus alunos, né? Que eu estou desenvolvendo com os meus alunos. Eu estou usando o samba enredo da Portela, do Império, da Beija-Flor, da Parasita do Yuti e do Salgueiro. Como é que esses alunos recebem esse novo tipo de aula, essa provocação e essa empolgação, que é empolgante você ver, né, a sua história, a sua raiz na avenida, na escola? Como é que tem sido a repercussão, como é que tem sido a reação desses alunos dentro da sala de aula? Eles chegam mais felizes, eles ficam... Sim, mais na parte sim. da noite, né, que às vezes a pessoa já vem cansada do trabalho. Sim, O que faz a diferença, esse tipo de trabalho que você leva? Uhum. A maioria dos meus alunos das minhas turmas, são turmas de jovens e adultos. Então, são alunos que realmente estão no mercado de trabalho, que chegam do trabalho aqui no colégio, estão cansados, realmente. Eu preciso que a minha aula seja uma aula dinâmica. Né? Então, até sambar, eu sambo, quando eu estou falando de samba, enfim, é de uma forma bem lúdica para eles, bem dinâmica, para que eles possam realmente ter essa interação. E você falou sobre a questão da religiosidade, né? E isso é muito interessante, porque teve uma aluna que, quando chegou em sala de aula, já tinha falado com a turma sobre o trabalho das escolas de samba, né? Os enredos das escolas. E ela ficou muito assustada, porque ela é evangélica. Então, ela veio falar comigo, professora, eu estou sabendo que um trabalho aí de samba enredo, de escola de samba, e eu quero saber por que a senhora está trabalhando isso. Por que tem que ser escola de samba? Aí eu expliquei para ela, né, que sobre os temas que estavam sendo apresentados pela escola de samba e sobre a minha disciplina, que tinha tudo a ver, né? Era uma oportunidade de trabalhar o tema de uma forma bem lúdica. E aí ela falou que ela era evangélica, que ela já tinha falado com o pastor, e que o pastor falou assim, tá bom, minha filha, ora e vai. Que a gente... ela veio. Ora e vai, porque a minha proposta ainda é de levá-los num barracão, na escola de samba, para conhecer a escola, né? E aí, realmente, de imediato, surge
um medo, né? Eles ficam assustados, mas depois eu vou explicando para eles, né? Porque geralmente a cultura afro-brasileira ela está sempre relacionada à religiosidade, né? A macumba aí de uma forma pejorativa. Então eu tenho que desconstruir isso também para eles, né? Então é muito mais do que isso. Tem religiosidade? Tem orixás? Tem, mas não é só isso, né? É algo muito maior. A gente fala de ancestralidade, a gente fala de tantas outras coisas que estão presentes e podem estar presentes na vida de todo mundo, de todos, independente da religião. A cultura que vem do continente africano é uma cultura que ela pode estar presente na vida de qualquer um, todos nós, né? Independente dele ser da religiosidade que a pessoa pertence. É isso. Então, há ainda essa dificuldade, há ainda uma resistência por parte de alunos, de pais. Como eu estou dando aula à noite, dou aula para adultos, né? Fica muito mais fácil trabalhar. O professor que trabalha com educação fundamental, no horário diurno, né? No diurno, ele tem uma dificuldade muito maior, né? Para fazer esse trabalho. E a gente está falando de educação e a gente não pode... a gente tem que falar das cotas, né? Dessa importância de avanço que a gente teve, que está ameaçado aí, que esse ano 2022, né? As cotas, entre aspas, valem até o ano de 2022, né? Teria que ser revisto o processo de cotas. Como é que você avalia o processo de cotas? Como é que você viu o avanço? Hoje, por exemplo, eu atuo na Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei, onde eu trabalho há 37 anos, e a gente tem aqui hoje uma universidade parda, feminina e feliz. Como é que você vê esse cenário que mudou completamente com as cotas e que traz uma nova realidade para a universidade? Uhum. Estou trabalhando com meus alunos também esse tema, né? Eu sempre falo antes de ações afirmativas. Então, eu falo sempre o que são as ações afirmativas e que o sistema de cotas faz parte, é uma das ações afirmativas que nós temos aqui no Brasil. E que o sistema de cotas ele é bem amplo, né? Ele não está relacionado apenas às pessoas negras, está relacionado também a outros estados, a indígenas, né? E mulheres. Então, é importante saber disso. E que também o sistema de cotas, ele também está voltado para o deficiente físico, né? Então, eu amplio bem eu explico para eles que a gente tem que ver esse sistema de cotas dessa forma bem ampla, né? E que, quando a gente fala de educação, e que a gente fala de população negra que ingressa na universidade através do sistema de cotas, é importante, eu deixo bem claro para eles, que ninguém dá o canudo para esse aluno. Né? Esse aluno, ele tem a oportunidade de entrar na universidade pública, né? E que muitas vezes esse direito escorreu pelas mãos dele essa oportunidade. Como eu via com meus colegas quando eu fazia pré-vestibular comunitário, quando não existia cotas, não entrar na universidade por 2 pontos. Eu via isso dos meus alunos, dos meus colegas. Então, eles estudavam muito, se dedicavam, mas não conseguiam passar. Então, eu explico para os meus alunos, será que é justo um aluno que estudou, fez o ensino básico inteiro, a vida dele inteira, no sistema privado, e quando chega na hora dele ingressar no ensino superior, ele vai para uma escola pública? E o aluno que frequentou o ensino básico por completo na escola pública, ele não conseguia ingressar na universidade pública? Ele não teve, de repente, aula de química, de repente, faltou professor para ele, né? De química, de física, de matemática, de história, enfim. Ele tem uma lacuna aí. E aí eu falei, o professor, ele não vai, professor universitário, ele não vai baixar a qualidade da aula dele, porque ele tem aluno de cotas. Esse aluno entrou no sistema de cotas, ele vai ter que correr atrás
para tentar se igualar ao outro, não importa as hipóteses, que teve uma educação exemplar durante o ensino básico dele todo. Então, quando eu explico isso para o meu aluno, eu também fui questionada. A minha aluna perguntou, professora, eu acho que o negro não tem que estar preocupado, o negro tem que estudar. E aí eu tive que explicar para ela, né? Explicar, não é bem assim. Como é que as pessoas... Então, ele vai estudar tanto quanto ou mais do que o outro, que não entrou no sistema de cotas. Então, uma questão de oportunidade, né? É uma reparação de oportunidade, exatamente. Ione, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas antes, sim, eu queria só lembrar aos ouvintes que a nossa conversa está sendo transmitida pela página da Web Rádio Censura Livre, também no YouTube, no nosso canal, no Facebook, no aplicativo Radiosnet, e também no Twitter, que é uma novidade agora. E, Antônio, antes da gente ir para o intervalo, tem 2 comentários de ouvintes aí, acho que são até alunos da professora Ione. Vamos aí colocar na tela para garantir a nossa audiência. Gilmara Silva, boa noite, parabéns, amiga, pelo seu trabalho. E sim, tem mais um comentário aí, que é do Mix e Remix Only for DJs. Parabéns, teacher, deve ser um aluno com certeza. Meu aluno da Voz e minha amiga. Obrigada, eu agradeço. A gente volta já, 30 segundos para falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio alternativa e traz a voz da classe trabalhadora. Vamos lá, 30 segundos. Antônio, vamos ao intervalo? Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos, então, à conversa com Ione do Carmo, nessa terça-feira. Ione, você está aí? Estou sim. Vamos lá, Ione. E a gente estava falando, então, da escola, falamos do mercado de trabalho, mas uma coisa importante é o racismo, ele também se revela em termos ofensivos, assim, em várias outras instâncias. Por exemplo, no futebol, né? Nesse final de semana, nós vimos aí um caso de um jogador acho que agora me perdi, se foi do Corinthians, né? Ele xingou o volante Edenilson do Internacional, ele diz que não foi de macaco, diz que foi um outro termo, não importa, é um termo racista, é uma agressão. Como esses acontecimentos no futebol, que ferramentas a gente pode, ou que lição, digamos, a gente pode tirar dessas constantes agressões, e o que a gente pode fazer para mudar
dentro de campo, né, e fora de campo, essa constante briga, né, essa constante invasão, essa agressão que os jogadores ainda sofrem por conta da sua pele, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Que ferramenta que a gente pode utilizar para diminuir esse racismo? Eu acho que a mídia, né, ela tem um papel importante nesse debate, né, de trazer esses casos à tona, né? E a justiça também, né? A justiça brasileira, ela precisa ser mais severa nesses casos. Porque a gente também, muitos casos, não só no futebol, mas agora falando de uma outra instância, aquele fato que a pessoa pode ser reconhecida pela foto. Quantos casos, né, que a gente viu de pessoas negras que foram confundidas ou que pessoas que ficaram presas. Então, assim, como mudar, como esse sistema carcerário, penitenciário, como a justiça pode mudar essa situação? Política pública, existe política pública para isso? A política está nesse nível, já chegou nessa instância maior? Eu acredito que a educação, né, ela é o caminho. Todas essas pessoas que cometem atos racistas, né, elas em algum momento passaram pelos bancos escolares, né? Então, acredito que é importante que a gente traga esse debate para a escola, não apenas no 20 de novembro, nem no 13 de maio, mas que seja uma constante dentro da escola, do universo escolar, e que a partir das crianças, depois os adolescentes, eles percebam a gravidade desse tipo de ato, de atitude, né? Ou de discriminação, de racismo, né? E leve isso para a sua vida adulta, né? Então, acredito que a escola tem um papel importante, a família também, e a mídia, né? Para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade, né? Uma outra questão que está sempre na mídia, que levanta até opiniões divergentes a respeito, né, é sobre o chamado racismo reverso, que muita gente ainda não sabe, que ainda não reconhece e não assume o racismo reverso, que seria a forma clássica, né, de preconceito motivado pela raça, pela cor, pela etnia, porém contra brancos ou contra negros, né? Fala sobre isso, o que é o racismo reverso e como a gente pode diminuir esse ódio, ou esse pretenso ódio entre as raças, né? E que isso não leva a nada, e só leva, né, a um quadro mais complicado, né? A uma convivência mais difícil na sociedade, né? A gente está falando de um racismo que é estrutural, né? O racismo está capilarizado, ele está em todas as instituições, né? Seja ele nas instituições educacionais, seja ela nas instituições de segurança pública. Então, ela está capitalizada. Então, o negro, ele tem, se a gente realmente for perceber, né, os dados, a gente sabe que os negros e pardos, né, os pretos e pardos, eles não chegam a ocupar determinadas posições sociais, eles não conseguem ascender socialmente, assim como os não brancos, justamente por conta desse racismo estrutural que existe no Brasil, né? Então, o fato de o negro no Brasil, ele sofre, né, de uma forma muito mais dura, né, muito mais cruel, né, esse preconceito. Sim. Você atua em várias áreas do movimento,
na sala de aula, e também você tem um trabalho muito interessante junto aos quilombos. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua pesquisa e da sua prática com as comunidades quilombolas, e nessa luta também que a gente sabe que esse segmento ainda tem hoje, né, dentro da sociedade brasileira. Ione? Eu acho que a conexão da Ione está um pouco ruim. Ione, você me ouve? Agora sim. Eu estava perguntando, a gente falou do seu trabalho, a gente falou do trabalho na sala de aula, falamos de várias outras questões, e agora eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, da sua prática, nesse trabalho Sim. tão importante e interessante, junto aos quilombolas, comunidades também que ficaram esquecidas, e que ainda tem uma luta muito potente pela frente. Muito, As comunidades quilombolas no Brasil são formadas por populações negras, descendentes, diretamente ou não, dos quilombos tradicionais. E eles têm, assim, uma diversidade cultural muito grande. Então, você tem religiosidades diversas dentro das comunidades quilombolas, expressões culturais diversas também. Aqui no Sudeste, a gente tem o jongo muito presente em algumas comunidades quilombolas. E você tem religiosidades como a Umbanda, o catolicismo, o pentecostalismo também. Tem muitas comunidades quilombolas que são evangélicas, né? E como a comunidade Rasa, em Búzios. Mas o que eu acho interessante é que, apesar de serem evangélicos, de alguma forma, a cultura ancestral ela permanece nesses territórios. A cultura ancestral ela acaba sendo mais forte e ela permanece, ela prevalece nesses territórios. E você então, também pode continuar. E eu levo os meus alunos, geralmente os alunos da pós-graduação, eu levo para conhecer as comunidades quilombolas, para que eles percebam na prática que comunidades são essas, que populações são essas, e a luta dessas comunidades, né? Luta por direitos territoriais, lutas por políticas públicas que atendam às suas necessidades básicas. E esse seria o seu trabalho sobre afroturismo? Isso, o afroturismo, exatamente, voltado para essas comunidades. Então, todos que vão comigo à comunidade são pessoas que têm a consciência da importância da cultura das comunidades quilombolas no nosso país. E esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa tão interessante, tem apoio público, tem envolvimento das secretarias de cultura do município, do estado? Como é que é? Não. Falta apoio para fazer esse trabalho uma coisa mais real? Falta, sim. Eu faço, assim, de uma forma pequena, né? Não consigo fazer algo maior. Gostaria muito, inclusive, de fazer uma interlocução entre as comunidades quilombolas. Porque você tem comunidades quilombolas que têm um grupo bem organizado, bem articulado politicamente, como é o caso, por exemplo, da comunidade quilombola de Campinho da Independência, que já é uma comunidade titulada, é a primeira comunidade titulada do Rio de Janeiro, e recebem grupos, né? Tem restaurante dentro da comunidade, então já tem uma organização lá dentro que funciona e que é revertido para a comunidade, né? Para a sobrevivência dessa comunidade. E tem outras que ainda estão
num processo bem inicial ainda, né? Porque independente, muitas vezes, de políticas públicas. E aí eu gostaria muito de fazer essa interlocução para que essas comunidades que tenham fazer essa conhecimento. interlocução? Oi? O que falta para fazer essa interlocução? Verba mesmo, né? Porque teria que deslocar, fazer o deslocamento de lideranças de quilombolas para dialogar e fazer oficinas com outras comunidades quilombolas. E qual seria, por exemplo, o papel da universidade, uma parceria com a universidade? O que traria de importante, né? O que traria de evolução? A academia está longe dessa realidade? Não, já esteve mais perto, em outros governos. Né? A UF, por exemplo, é uma universidade que esteve muito próxima no diálogo entre as comunidades quilombolas. A gente tinha, por exemplo, o encontro de jongueiros, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades aqui do Sudeste. E a UF era uma universidade que fazia essa organização, né? Então, mas tudo isso depende de políticas, de verbas que venham direcionadas para esses projetos. A gente tem aqui em Niterói, Quilombo do Grotão. No passado, eu entrevistei o Renato e ele falou desse trabalho importante que ele chegou a fazer com a Rita Montezuma, que é professora de geografia aqui. Assim, é preciso resgatar, né? O que esse governo... qual o peso que esse governo trouxe emperrando as políticas públicas para os negros? Como que os negros estão se sentindo nesse desgoverno? Caso, né, Cília? A gente percebe que tudo está parado. As titulações, tudo está parado, emperrado. As coisas não andam, não funcionam. Né? E acho que é um sentido mesmo de abandono, infelizmente. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Agora, e como é que você tem... a gente teve agora, esse final de semana, a Chimamanda, escritora nigeriana, né? O nome é Chimamanda Ngozi Adichie, né? E ela é conhecida como uma das mais importantes jovens autoras anglófonas, né? De sucesso, e ela atraiu uma geração de leitores da literatura africana. E, inclusive, ela teve no Fantástico, né? Conversou com a Maju, jornalista, e a gente vê hoje mulheres negras empoderadas. Eu não gosto muito dessa palavra empoderadas, não, mas assim, digamos, mulheres negras mostrando o seu valor, né? Como a Maju no Fantástico, como a Flávia Oliveira no jornalismo econômico e no jornalismo político, e tantas outras, né? Que teríamos aqui uma longa fila, né? Como é que você vê esse florescimento, essa primavera das mulheres negras fazendo história no Brasil? E que você acha também do trabalho da Chimamanda? E que livros você recomendaria, não só da Chimamanda, mas de outros autores negros, para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre a cultura africana? Inclusive... Opa, tem até aí livro. Tem? Não. Olha o livro dela aqui. O Perigo de uma História Única. O Perigo de uma História Única. Muito bom. Tem outro aí na sua mão também, da Chimamanda? Tem O Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Maravilhosa, Djamila também. São livros que eu estou trabalhando com meus alunos. Então, fala um pouquinho dessa efervescência dessas mulheres negras e potentes, robustas, como diz Flávia Oliveira. Isso. Eliana Alves Cruz, também é outra autora negra. Tá? E eu acho que é isso. A gente começa a ter referências que antes a gente não tinha, né? A Conceição Evaristo, né? Tantas outras
escritoras negras, onde a gente pode se espelhar, a gente tem como referência, né, de conhecimento, de sabedoria, né? Então, acho que isso é importante para, como eu falei, tanto para a autoestima dessa população, que muitas vezes é tão massacrada, e aí a gente traz essas leituras, né? E eles se veem nessas leituras. Eu acho que essa questão da empatia que é importante, né? E de ter realmente referências. Então, coisa que a gente, há 30 anos atrás, né? Há 40 anos atrás, a gente tinha... Era como... A gente até tinha mulheres negras atuantes, mas que a mídia, de um modo geral, ela não mostrava, ela não evidenciava, né? Então, eu, por exemplo, tinha a Glória Maria como uma referência, a Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor, também era uma referência, né? Então, a gente tem algumas referências, mas hoje a gente tem essa pluralidade, essa diversidade de mulheres aí, falando sobre assuntos diversos, né? E que acaba nos inspirando, né? E também fazendo com que a gente possa acreditar também nos nossos sonhos. Ione, nós estamos às vésperas das eleições presidenciais, né? O que você espera do futuro presidente enquanto mulher negra, brasileira? Acredito que espero que ele olhe para as minorias, né? De uma forma sábia, inteligente, e que entenda que é necessário fazer as devidas reparações e para que a gente possa mudar essa realidade, né? E eu acho também que espero não só o presidente, né, mas também que a gente ocupe espaços políticos, né, esse espaço político, que ele seja mais ocupado por mulheres negras, né, que são a minoria, e que para a gente possa, de fato, ter uma mudança estrutural. A gente teve aí a campanha para os jovens fazendo pelo primeiro título, pelo primeiro voto e tirar o título. A gente teve uma repercussão, uma volta bem importante. Qual a importância desses votos jovens para mudar o país que a gente tem hoje? Total, né? Total. Por isso que é importante que a gente traga esse debate, né? Eu lembro que meus pais não tinham só a quarta série, né? E lá na minha casa a gente tinha, eu lembro dos meus pais discutindo política o tempo todo. Então eu cresci com nesse ambiente crítico. E eu lembro que quando eu tinha 15 anos, estava quase fazendo, eu comprava 16 de dezembro, e eu não podia votar, porque eu não tinha idade ainda. Eu fiquei frustrada por isso. Frustrada porque eu não podia votar, né? E aí eu vejo muitos adolescentes, jovens, com esse direito em mãos, né? E querendo adiar, querendo deixar para depois, né, a execução, né, desse ato político. Então, de fato, é isso. A gente precisa debater isso o tempo todo, na sala de aula, na família, trazer isso mesmo para que eles possam entender a importância do seu voto. O nosso programa está no finalzinho. Eu queria agradecer demais a sua participação, trazendo essa força de luta, né? Esse gás, essa energia que você passa. E daqui a pouquinho, a gente acabando aqui, os alunos estão entrando aí, eu tenho certeza que essa fala vai te motivar ainda mais, né? E que hoje, que é o dia 17, luta contra a homofobia, né? Aproveitar também para falar que a orientação sexual, que a cor da nossa pele,
que o nosso gênero, que não defina o nosso caráter, né? Porque o que define o nosso caráter é o nosso comportamento ético, né? É o nosso comportamento moral. É a imagem que nós fizemos para construir um Brasil mais justo, né? E que a gente tenha força e que a gente tenha o poder de escolha em outubro, né? Que a gente possa construir um país mais fraterno, mais igualitário e mais plural. Muito obrigada pela sua participação e com você agora o recado final. Eu que agradeço, Lucília, e eu espero, ainda tenho esperança que a gente possa viver num país sem racismo, mais igualitário, que a geração, meu filho e a geração das crianças de hoje, a gente possa criar cidadãos mais conscientes, né? E uma sociedade mais justa, né, para todos nós. Então, obrigado, querida. Um país de esperança, que outubro venha com a primavera, com as mudanças e com um novo ritmo de luta. Seguimos juntos, seja em todas as lutas. Muito bom ter você aqui com a gente e até a próxima semana com outro assunto, diversidade e inclusão. O nosso podcast fica disponível no YouTube e nas plataformas de áudio também, como Spotify, Anchor e Google Podcast. Beijo grande, Ione, e até a próxima semana. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!